Olá, seja bem-vindo ao canal Sacerdotisa Raio de Sol Tarô e Oráculos. Vamos para mais um vídeo hoje com a temática: o que você pode esperar do amor no mês de julho? Vamos com 3 opções: a corujinha flautista, a corujinha meditando e a corujinha da luneta, minhas fiéis escudeiras. Um tempinho para vocês escolherem aí, se conectarem. Vamos lá, vamos começar. Afastar aqui, primeira opção. Vamos ver como vai ser seu mês de julho, amorosamente falando. Vamos lá. Rainha de Ouros. Opa. 5 de paus. A Imperatriz. O Mundo. Tá, número 1. O Eremita. Ixi. Já veio um alerta aqui bem forte. Vamos confirmar aqui com o baralho cigano como vai ser mês de julho, amorosamente falando. Os nossos consulentes da opção número 1. Se tivesse virado aqui, não virou não. Vai ser um mês afetivo, mês de julho. Opção número 1. A âncora. A carta. A árvore. E as nuvens. Dá um conselho. Aqui mesmo. Tá certo. Bom, como vai ser o mês afetivo de quem se conectou com a opção 1, a corujinha flautista? Bom, nós tiramos as cartas aqui: Rainha de Ouros, 5 de paus, a sacerdotisa não, a Imperatriz,
o mundo, o eremita, a âncora, a carta, a árvore e as nuvens. Bom, primeiro tem um alerta aqui sobre brigas. Eu tô vendo algumas situações aqui, eu vou falar todas. Primeiro eu vejo uma situação aqui num relacionamento já estável, uma pessoa, se você tem um relacionamento estável com alguém e você é esposa ou namorada de muitos anos, cuidado, porque aqui tem um alerta de uma briga que pode ser tão feia, que pode ser apenas você e o seu cônjuge, seu namorado, né? Ou com outras pessoas que vão se meter aí no assunto, que pode ser tão feia que pode culminar num fim. No caso, uma briga aqui que envolva família, sua família, ou você e alguém que você tem uma família, ou você e alguém que você tem um relacionamento sério aqui, né? Já, pode até ter presença de filhos no relacionamento. E uma briga feia que pode terminar o ciclo. E cada um ir para o seu lado e entrar numa fase de reclusão. Então tem que ter muito cuidado. E aqui a própria linha já indica que se você pensar bem no que você vai falar, no que você vai fazer, talvez você não tenha nem essa briga, você só vai ter uma conversa muito séria e aí você pode ter até uma renovação de ciclo, no sentido de melhorar as coisas no seu relacionamento, de melhorar, de recomeçar, fazer de uma maneira melhor e diferente, mas aí você tem que ter sabedoria, assim como o eremita está aqui, solitário e pensativo com a sua lanterna, iluminando o caminho que ele está perambulando, você também tem que se recolher a sua sabedoria e pensar no que vai iluminar essa situação para evitar esse tipo de situação aqui, olha. Porque se você deixar sentimentos aflorarem e brigar, talvez tenha um fim. E aqui a gente vê, de novo, uma família já estabelecida, né? Âncora e árvore, e as nuvens, que são pensamentos aleatórios, pensamentos intrusivos, confusões, que podem trazer problemas e instabilidades para essa dinâmica aqui. Uma outra situação aqui também tem a ver com uma briga que aconteceu e já aconteceu um término, algum relacionamento que você teve e aconteceu já um término, já teve por causa de uma briga e houve um isolamento, mas que você continua sendo a pessoa ideal para essa pessoa e essa pessoa vê talvez uma possibilidade de se reaproximar, porque te vê como uma pessoa realmente importante, uma mulher que é a mulher que ele vê todas as qualidades, ou a pessoa, se você for homem, que ela ou ele vê todas as qualidades que ele procura num parceiro e talvez ele venha se comunicar, mas isso talvez demore um pouco, mas até o final de julho tá aparecendo aqui, porque essa ideia já vem sendo trabalhada há um tempo, em introspecção da pessoa, a pessoa tá introspectiva, pensando, porque foi uma briga que parece teve que foi feia aqui, mas a importância que você teve, que você tem na vida da pessoa, vai fazer a pessoa se comunicar para ter um esclarecimento, de repente, de alguma coisa que ficou no ar, de questões, de problemas, e sair desse estado de inércia aqui, porque era uma relação muito importante, frutífera, sólida, e isso vai fazer com que a pessoa se manifeste, mas isso aqui parece que vai acontecer mais lá para o final do mês de julho, porque temos cartas aqui lentas, a imperatriz é lenta, o eremita é lento, a árvore e a âncora também, então com certeza vai haver uma procura, mas uma procura que provavelmente vai demorar até o final do mês. Pode ser que seja antes sim, mas a tendência não é essa. Mas você pode com certeza esperar algum sinal de fumaça da pessoa sim, porque a pessoa vem pensando muito em introspecção. E a carta de aconselhamento é precisão, racionalidade e timidez. Um pouco mais de atenção não faz mal a ninguém.
é o que eu falei aqui, que você tenha muita atenção em como você se porta, principalmente nas situações de conflito, para evitar que uma grande bomba exploda e que traga o fim das coisas, né? Você tem atenção no que você fala, de como você se porta, para você não se arrepender depois. Que você sempre tenha um sentido eterno nas suas palavras, de pensar que aquelas palavras que você está dizendo, mesmo que de repente você fale, você se exalte, você peça desculpas, muito provavelmente, dependendo do teor do que você fale, a pessoa vai lembrar disso talvez até pro resto da vida, se machucar demais. Então, cuidado, né, com as suas palavras e seja racional. E também a mesma coisa com essa pessoa que eu falei, outra pessoa que você já terminou e a pessoa te procurar, para você ser calmo e concentrado e racional e tranquilo e respeitoso quando essa pessoa for falar com você. Não se renda ao ego de ficar falando coisas que de repente você vai se arrepender, certo? Então, muita atenção, que julho parece que vai ser um mês emocionante aí para as duas possibilidades aí que eu falei. Então, cuidado com as palavras e com as situações. Vamos para a segunda opção. Vamos para a segunda opção, uma corujinha pensativa, saber o que você pode esperar afetivamente no seu mês de julho. Deixa aqui, vamos ver o que o tarot tem a dizer sobre os acontecimentos afetivos do seu mês de julho, da opção número 2. Vamos lá. Roda da Fortuna. Deixa eu afastar um pouquinho aqui, mostrar melhor as cartas. Julgamento, 9 de espadas, 9 de copas. 10 de espadas. Aqui fica bem claro que, olha, virou outra carta aqui que eu acabei de ver. Cinco de espadas. Aqui fica bem claro que é a volta de alguém. Volta de alguém do seu passado. Alguém que você terminou um relacionamento. Cada um foi pro seu lado. Um relacionamento que trazia satisfação, mas que teve muito conflito. Deixa eu ver aqui. Vamos ver mais. Esperar afetivamente do mês de julho. A casa. Tá uma reviravolta bonita aqui que você não tá esperando. Vamos ver. Muita calma nessa hora. Vamos ver. É isso mesmo. Cavaleiro. A encruzilhada. Você vai ficar na dúvida. Também pudera. Dá pra ver que a pessoa que te trouxe muita dor de cabeça. Eita! Minha Nossa Senhora. Vamos ver. A pessoa que te trouxe muita dor de cabeça durante o relacionamento. Terminou. Sim, teve coisas boas, mas coisas ruins também. Então, mas teve mais ruim aqui, pelo que eu tô vendo. Então, vamos ver.
confirmação aqui, que eu tô na dúvida sobre uma coisa, um conselho aqui. Opa. Tarô, acontecimentos, relacionamento dos consulentes que se conectaram com a opção número 2. Raposa. Nossa. Homem, as corujas, os pássaros. Conselho, vou botar um pouquinho mais pra cá, que isso é uma carta a mais aqui, mas eu vou considerar porque tem tudo a ver com a mensagem. Essa pessoa tá meio perturbada. Epa, nossa senhora, você sente a pessoa perturbada até na hora de embaralhar cruzes. Ixi. Nossa, virou metade do tarô. Conselho. Caldeirão. Tá, vamos lá. Estou aqui um pouquinho. Pergunto sobre os acontecimentos ou conselhos, amorosamente falando, para o mês de julho, de quem se conectou com a opção número 2. Vem a roda da fortuna, o julgamento, 9 de espadas, 9 de copas, 10 de espadas, 5 de espadas, a casa, o cavaleiro, a encruzilhada, a raposa, o homem e as corujas. Bom, aqui fica bem claro que é uma pessoa que já teve um término na relação. Um término que trouxe muita dor de cabeça. Provavelmente durante o relacionamento também, dor de cabeça. A vitória sem honra. Ou seja, teve alguma deslealdade, alguma falta de consideração aqui, que trouxe muita dor de cabeça, muita dor. Principalmente para você, eu não digo que também não para outra parte, mas como é o consulente que está perguntando aqui, provavelmente é o consulente que teve muita dor de cabeça, muita dor com esse término, né? A grande dor do fim. E também se sentiu abandonado, deixado para trás, injustiçado. Provavelmente você teve alguma sacanagem aqui, porque as cartas aqui me dizem isso. Mas aí, não de repente, isso que de repente a pessoa pode ser que não sei quanto tempo passou, se é recente, se não é. Mas aí você passou por isso tudo aqui sozinha, sozinho, né? E era uma relação que para você de alguma forma te trazia satisfação, para a pessoa também, mas também terminou de uma maneira super abrupta. Aqui, com desconsideração, a pessoa simplesmente passou a espada ali, né? Talvez até tenha te bloqueado aqui, porque eu sinto muito isso da pessoa simplesmente ter te dado as costas, no sentido de ter sido uma coisa bruta, assim, desconsiderada. A vitória sem honra. Isso tirou seu sono, trouxe sofrimento. Mas agora em julho, muito provavelmente, até o final do mês, essa pessoa vai reaparecer. Roda da fortuna e o julgamento. 2 arcanos maiores que revelam essa, do nada, alguma coisa acontecendo que você não já julgava, já tinha até deixado para lá, talvez. E aqui de novo a pessoa dá as caras e reaparece como se nada tivesse acontecido, talvez, tentando puxar um assunto, ou simplesmente vai reaparecer na sua vida, vai espocar e você talvez nem vai entender por quê, vai ser do nada. Depois disso tudo aqui, de toda a superação que você teve que ter, porque era uma situação estabelecida e que se encerrou
da pior maneira possível, sem consideração, talvez sem respeito. E aí o tarô cigano vem com a casa, o cavaleiro. Isso aqui já mostrando que a pessoa vai lhe procurar. Talvez até apareça em algum lugar que você frequenta, ou mande uma correspondência, um e-mail, uma mensagem, um WhatsApp, um direct no Instagram, qualquer coisa assim. A pessoa vai te procurar, vai se manifestar aqui, né? E você, tá vendo aqui, ó, ele 2 vezes essa pessoa vai te procurar, né? Provavelmente o homem, né, da relação vai te procurar, vai se comunicar. Os pássaros, a coruja, a pessoa vai te procurar, talvez procurar até pessoalmente, nem por mensagem, mas vai procurar aqui. E você vai ficar muito na dúvida. Por quê? Porque essa pessoa não foi justa nem honesta com você. Talvez em alguns casos aqui teve até traição por causa dessa carta aqui, porque tinha um relacionamento, que tinha um estabelecimento, vocês tinham uma realização afetiva, sexual, e teve um término aqui, olha, que eu sinto que foi muito injusto. Não foi alguma coisa de incompatibilidade que vocês tentaram para resolver, mas foi uma situação assim que trouxe o que foi que aconteceu aqui, sabe? É uma vitória sem honra, a pessoa simplesmente pegou as espadas e saiu andando, foi embora. E você ficou sem entender, será que eu fiz alguma coisa, qualquer coisa assim? Será que eu sou errado? Será que eu não sou digna de amor ou digno de amor? E aí essa pessoa volta depois de um tempo, o cara mais lavado do mundo, te procurando, te propondo alguma coisa. E aí você vai ficar numa encruzilhada, óbvio, né? Porque essa pessoa não foi honesta com você. Foi uma pessoa extremamente ladina, uma pessoa que pensa só no benefício dela, o que eu quero agora é isso e pronto, acabou. Uma pessoa utilitarista, uma pessoa que pensa só nela. E aí você vai ficar nessa encruzilhada. Será que eu dou ouvidos para essa pessoa? Será que, sei lá, talvez eu dê uma chance, eu ouço o que a pessoa tem a dizer, porque a pessoa não é tão confiável assim, no sentido de ela faz as coisas por ela, não por você ou por uma situação. Então cabe a reflexão e o aviso, que muito provavelmente uma pessoa que te deixou, o Deus dará, vai reaparecer, e aí você tem que pensar muito bem o que você vai fazer com isso. E o conselho é, aprenda a desculpar quem errou com você, segredo, poder e intuição. E aí cabe a reflexão. Desculpar não é aceitar de volta. Aí você que sabe se você vai querer aceitar de volta se a situação bater a sua porta nesse sentido afetivo. Mas você perdoar não quer dizer que você vai aceitar a situação para você. Perdoar às vezes é mais para nós mesmos, para a gente não ficar com remorso, com ressentimento, poder seguir adiante, não ficar naquela situação presa naquele pensamento, do que você aceitar a pessoa de volta. Você pode desculpar para tirar isso da sua mente, tirar esse peso da sua mente. Afinal de contas, a pessoa errou com você, e não você errou com ela. Então, você tem que pensar realmente em se livrar desse fardo, do ressentimento, de ficar pensando muito nessa pessoa e deixando que ela alugue um triplex na sua cabeça, sendo que ela não merece esse espaço todo. Mas muito com certeza ela vai voltar e te procurar. E olha, até pessoalmente, talvez, ou por mensagem, e você vai ficar na dúvida se você acredita ou dá até espaço para essa pessoa falar, porque ela foi muito imbecil, pelo que eu tô vendo aqui. Ela desconsiderou o que vocês tinham em prol do que ela queria e dane-se o que você vai sentir, como você vai ficar. Então, cuidado aí para, de repente, não repetir a história, porque as pessoas mudam por si, mas pelos outros raramente. E quando mudam muito devagarinho, é muito difícil uma pessoa mudar 100%, principalmente depois de certa idade. Então, cuidado aí para você não sofrer novamente. Então, é isso. Vamos para a opção número 3. Bom, vamos para a opção número 3, a corujinha da luneta. Saber quais são os acontecimentos, quais são os conselhos para o mês de julho do seu campo afetivo. Vamos saber o que vai acontecer, quais são os conselhos do Caion aqui. Quatro de paus. Aliás, 4 de espadas, perdão, 4 de espadas. E querendo virar, ou deixar virar. 3 de espadas, opa.
3 de espadas, 3 de ouros. Ih, nossa! 9 de ouro e a força. Aqui já é um pouquinho mais dramático, que eu vejo também trios amorosos, talvez, triângulos amorosos, talvez. A âncora. Caiu não. Jardim. Mais nuvens. E a criança? Carta de conselho. Segredo. Tem 2 opções também. Aqui com certeza teve um problema aqui, não sei se um término, uma briga, mas alguma coisa que trouxe sofrimento, porque é o descanso do guerreiro após uma dor, né? O 4 de espadas, mais carta do sofrimento, que é o 3 de espadas. Só esse coração atravessado por espadas já diz tudo, né? E 4 de espadas, que é o descanso do guerreiro, que é a carta que vem logo depois de 3 de espadas, que em alguns baralhos é o guerreiro deitado, descansando após uma batalha, ferido. E isso aqui diz muito. Isso aqui diz que você provavelmente está se recuperando de uma dor, de um término, de uma briga, ou de alguma revelação, ou de uma frustração. Talvez você esteja num relacionamento, a pessoa não pode dar ou não quer dar o que você quer, uma estabilidade, ou talvez tenha uma outra pessoa e a pessoa não vai se desvencilhar da outra, né? Ou você foi traída, talvez também, porque tem uma carta que tem 2 cartas de 3 aqui, então talvez você tenha sido traída, tenha sido trocada por outra pessoa, ou a pessoa tem outra pessoa, ou a pessoa não quer sair dessa sensação de ser livre, de poder estar sempre com um terceiro vínculo, ou a pessoa não pode assumir um relacionamento com você e você está frustrada porque a pessoa está dedicada mais ao trabalho, mas alguma outra coisa que ela não pode, isso te traz dor e você está se recuperando. E aqui o tarô está te dando um conselho, para que você tenha força, né? Porque você sabe que você merece mais do que isso, né? Talvez você esteja ainda nessa situação, mas você está tendo esse sentimento de que não é para você, isso dói, porque não é o que você queria que funcionasse. Mas se você quer realmente uma plenitude, né, uma realização pessoal, você precisa se dedicar aos seus projetos também, ser um pouco egoísta. E
não ficar tão focado nessa dor, né? Se você tiver essa força, você vai ter muito mais frutos, inclusive na área amorosa, porque é muito perigoso, né, você ficar esperando só do outro. E eu também vejo que essa pessoa que você está mentalizando aí, ela tem muita coisa do 3 de pensar também na própria satisfação pessoal e se prender quanto à atitude quanto a você. Ela se força a não fazer nada porque ela está centrada em realização pessoal, principalmente material, profissional, né? Ela está nesse trabalho de pensar nela e ela não está se esforçando, ela está se prendendo, na verdade, de ter alguma coisa com você e isso te traz dor, porque não é o que você queria e você não está sendo levado a sério. E aqui o tarot fala que em julho a tendência realmente vai ser essa. Então, para você refletir, é que a gente, às vezes a gente tem uma vontade e a pessoa com que a gente se relaciona, que a gente cria sentimentos, ela tem outra. E acontece, a gente não é obrigada a ter a mesma vontade que os outros também não têm essa necessidade, essa obrigação de ter o mesmo sentimento e vontade que a gente, né? Essa pessoa, ela não vai mudar, âncora, e ela só vai te trazer confusão, porque ela realmente ela só quer a parte que a satisfaz os encontros. E ela é imatura afetivamente, ela não tem responsabilidade afetiva, uma criança aqui. Ela quer os encontros, ela quer a felicidade, ela quer a satisfação, quer as risadas, ela quer a parte boa do relacionamento. Ela quer só a parte boa, que ela não tenha que se empenhar em nada. Ela não quer um compromisso. E isso vai te trazer confusão, porque ela não vai sair dessa inércia. Porque para ela é o que ela quer, o que ela pode oferecer agora. O foco dessa pessoa aqui é se prender nessa situação e se focar na realização pessoal dela, financeira principalmente. E isso sempre vai ser o terceiro elemento, porque é a prioridade dela. Você não é a prioridade dela, pelo menos não nesse momento. Ela está focada nela mesma. E isso vai te trazer dor, e você vai ficar nesse ciclo de sentir dor, de sentir preterida, né? De não se sentir preferida e recuperação, dor e recuperação, dor e recuperação. Porque essa pessoa ela não vai passar disso, ela não vai te dar mais do que isso, porque é o que ela pode oferecer. Ela está focada no bem-estar dela e no crescimento profissional e pessoal no momento. E aí o aconselhamento veio, orgulho, força e autoridade. É legal respeitar a opinião dos outros, que diz exatamente sobre isso, que você tem o seu sentimento, a sua vontade de ter um relacionamento, e principalmente com essa pessoa, que você deve gostar muito dela, mas é preciso que você respeite também que ela tem o foco na parte dela agora financeira, um crescimento, uma estabilização, né, profissional, mas ela só pode te oferecer isso. É isso que você quer? Porque se é isso que você quer, aí você pode continuar, mas você vai saber que ela não vai te oferecer tudo o que você quer. Ela vai te oferecer até onde ela pode ir. Isso pode ser momentâneo, temporário, ou pode não. Pode ser que ela mude depois que ela se estabilizar, mas pode ser que não. Às vezes a pessoa está ali toda dedicada à matéria e não te assume, daqui a pouco aparece outra pessoa e ela vai e se sente impelida em assumir a outra pessoa. Isso dói a beça, né? Então, se ela não está fazendo isso por você agora, e se está te fazendo sofrer a ponto de você ficar nessa estou ferida, estou magoada e me curo um pouco, daqui a pouco eu volto para essa pessoa e continua nesse ciclo ad eterno e a pessoa não te dá uma posição, é isso que você quer? Ou será que é melhor você ficar sozinha até você encontrar uma pessoa que te ofereça o que você quer? Aí fica a reflexão, tá certo? Então, em julho, com certeza você vai ter essa repetição de ciclo, que provavelmente você já está tendo, de se sentir preterida, deixada de lado, não se sentir importante, não se sentir prioridade para essa pessoa, e que você tem essa reflexão aqui para você saber se isso é para você, e para esse mês de julho você trazer talvez uma renovação na sua vida, ou de largar essa pessoa e de repente ficar sozinha até que chegue uma outra pessoa que te dê tudo que você quer, né? Ou até trazer uma reflexão, porque talvez você saindo dessa situação, a pessoa até pense, poxa, essa pessoa é legal, e talvez caiba ela nessa, né, que eu me dedique mais a ela, que ela merece isso, né? Ou que você aceite que a pessoa é isso, que você só vai ter uma casualidade agora e que é isso que ela pode te oferecer, e que você sofra menos, porque você sabe que você está aceitando sabendo dos termos da pessoa, certo? Então, esses são os 3 fatos, conselhos que o tarot trouxe para essas 3 opções. E o vídeo fica aqui, por aqui hoje. E eu peço que, se você gostou, você curta, compartilhe
siga o nosso canal e mande também temas que nós vamos aceitar de muito bom grado de tiragens, tá certo? E todos os dias temos vídeo aqui no canal. Agradeço, muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Um grande beijo e tchau, até a próxima.